Olá, dicas para que um arquiteto ou um engenheiro sem conhecimento em estruturas consiga fazer um projeto arquitetônico de baixa complexidade estrutural e baixo custo de execução. A primeira questão é que é muito raro que um projeto arquitetônico seja impossível de executar. Geralmente o que acontece na prática é que um projeto arquitetônico tem um custo muito considerável, tem uma complicação muito considerável para ser executado. Ok? Você vai já peguei projetos arquitetônicos que realmente olhei, não, isso aqui é impossível de executar. Mas na maior parte dos casos isso aqui tem como executar e vai custar no meu cliente uns R$300 a mais por metro quadrado. É isso que acontece, tá? Tem como executar, mas se tivesse como ser modificado, seria muito mais econômico, ok? Geralmente, aumentar o preço da obra e gastar os R$300 a mais resolve a maioria das situações, mas R$300 a mais numa obra de 1.000 metros quadrados é R$300 mil. Então, geralmente o cliente não vai gostar muito dessa novidade. Então, geralmente a gente já trabalha pensando nisso. Tá? Sabendo isso, então, a primeira questão que a gente tem para salvar uma estrutura é já no início do desenho arquitetônico, que é o que? Que é a determinação da posição da estrutura. Tá? Então, só determinar onde que vai ser posicionado uma obra pode economizar muito, que é o que? Que é evite divisas, ok? Por mais que muitas vezes seja necessário, por mais que o cliente tenha um terreno pequeno, muitas vezes é necessário, ok? Porém, se não for necessário, se tiver um jeito de deixar a obra 1 metro, 1,5 m da divisa, pode facilitar muito, porque vai evitar vigas de equilíbrio, vai evitar uma função mais complexa e muitas vezes vai permitir uma estrutura mais fácil de ser executada, ok? Então, a primeira questão é elimine sempre que possível fundações da divisa. É só por causa da fundação? Não. Tá? A execução também é mais complicado, porque eu não posso entrar no terreno do vizinho para executar muitas coisas. Então pode ser mais complicado executar uma obra na divisa por causa disso. Se for possível, deixa 1 metro, 1,5 m da divisa para facilitar muito. Se não for possível 1 metro, deixa 50 centímetros, ainda vai facilitar bastante. Ok? Próxima situação. Ok, isso muitas vezes o arquiteto vai pensar, mas uma obra pequena não precisa. Tá? Isso acaba precisando sempre. Tá? Você quer uma obra eficiente, uma obra econômica que não vai ter problemas de estrutura, que não vai dificultar depois para o cliente, faça um shaft. O que é um shaft? Um shaft é um elevador de tubulação. Tá? É um sobrado. Faz um shaft, deixa 1 metro quadrado da obra para o shaft. Por quê? Vamos imaginar que seja feito um telhado embutido, com calha, ou mesmo telhado com beiral, mas com calha. Essa calha vai ter que descer em algum lugar. Ou ela vai descer pelo lado de fora, que vai mudar seu arquitetônico, tá? Ou você vai ter que planejar que não é uma coisa muito bonita, ou ele vai ter que descer para algum outro lugar. Em obras pequenas é comum que desça pela parede, mas tem um problema de descer pela parede, porque ela vai ter que passar por alguma viga mais cedo ou mais tarde. Então, tem que ter um shaft na estrutura, ok? Deixa que um buraco, 0,5 metro quadrado já é suficiente para passar muita tubulação, e elimina essa tubulação passando na parede. Vai facilitar muita execução e vai eliminar patologias. Ok? Próxima situação. Você vai ter uma obra com mais de um andar. Desenha uma planta em cima da outra. Ok? Eu sei que você quer otimizar o espaço. Claro, você quer otimizar o espaço. É o ideal otimizar o espaço. Mas muitas vezes, se você deslocar um pouquinho para o lado de uma parede para o outro, você consegue facilitar muito. Se você tem no térreo uma parede em um lugar, e no primeiro andar a parede não tem uma parede em outro lugar, pode ser uma complicação. O ideal é que, se você tem uma parede em um andar, no andar de baixo, tem uma parede naquela posição também. Por quê? Porque você vai conseguir esconder muitas vigas, ok? Vai permitir otimizar mais a estrutura e vai eliminar muitos vãos consideráveis da estrutura, ok? Então, sempre que possível, alinhe as suas paredes, ok? Se não for possível alinhar, vai dar uma complicação depois. Sabendo isso, então, por que falta complicação depois? Basicamente, se você trabalhar com paredes alinhadas, tá? Se uma parede for em cima da outra, o que você vai fazer é o seguinte: para determinar a altura livre, tá? Você tem que deixar uma altura livre. Ah, mas eu não quero. Não é questão de querer, tá? É muito comum que o arquitetônico fala assim, ó, eu quero um pé direito de 2,60, tá? Então eu quero um pé direito de 2,60 ou quero um pé direito de 2,80 livre, tá? E vai deixar, sei lá, 2,95 entre um andar e outro, e o engenheiro tem que se virar com 15 centímetros.
ok? E se o engenheiro não se virar, é problema. Então, não recomendo que faça isso, tá? Por quê? O que eu recomendo é o seguinte: você vai pegar se for para fazer parede sobre parede, até é possível, tá? Para fazer parede sobre parede, você vai pegar a maior sala ou a maior quarto, maior cômodo da sua estrutura e pegar esse vão e dividir por 25, tá? Então você tem, digamos, a sala tem um vão de 6 por 8. Você vai pegar o vão menor, que é o 6, correto? 6 dividido por dividido por 25 vai dar ou 4% dele vai dar 24 centímetros, ok? Então, se você quer uma estrutura eficiente, sem problemas nela, que vai fazer uma laje que não vai ter patologias, deixa essa espessura livre para o engenheiro colocar uma laje, ou por colocar uma viga pequena para suportar uma parede que talvez tenha alguma coisa assim no outro andar, tá? Mas isso, claro, que eu recomendo é que quando você tem cômodos de parede sobre parede. Se você quer uma estrutura econômica para o cliente, o ideal é que você trabalhe com mais, trabalhe com 10% da altura livre. Ou seja, você vai querer vencer vãos de 6 metros, no sentido menor, né? Você vai ter que ter 60 centímetros. Por quê? Porque aí permite que o engenheiro coloque vigas ali, não tenha nenhum vão grande e faça uma laje econômica. Ok? Se não for possível, deixe pelo menos 4%, que vai dar, no vão de 6 metros, 24 centímetros. Ok? Porém, se você não trabalhar com parede sobre parede, pega esse valor aí e aumenta 50%. Por quê? Porque se você começar a trabalhar com muita parede em cima de laje e tudo mais, vai ter vários pontos que pode ser necessário ou não, dependendo da complicação que você vai ter, onde vai ter que nascer um pilar, onde vai ter que ter alguma complicação adicional, onde vai ter alguma viga muito robusta, alguma coisa assim, onde vai ter uma laje muito robusta, e aí precisa de uma viga bem complicado. Então, trabalha com parede sobre parede, você ganha um bônus, só 10% da altura, ou se não for o custo não for tão crítico, só 4% da altura, só dividido por 25. Agora, se não for, eu vou fazer a otimização, deixa uma altura maior, tá? Porque vai ser necessário, não adianta. Você vai tentar fazer um arquitetônico seguindo só no limite de parede, só viga onde tem parede e com parede que fica fora de parede, que pilar tem que deslocar tudo mais, vai dar uma complicação enorme, vai ser uma obra incrivelmente complicada e cara de executar, certo? Próxima situação. Aqui na parte residencial é isso. Agora, na parte comercial e na parte industrial é muito interessante que você tente, inclusive na parte residencial também pode ser feito isso quando você precisa de cômodos grandes, que é o que? Padroniza os vãos. Como que seria isso? Você vai fazer uma obra, pega a planta baixa e tenta colocar assim, eu quero colocar um pilar a cada 6, fazer uma grade de pilar onde cada 6 metros nos dois eixos tem um pilar, ok? Não importa se os vãos são consideráveis, ok? Posso fazer vão de 6 metros, 8 metros com a grade? Até é possível, tá? É muito mais fácil vencer vãos de 6 metros, onde eu sempre tenho vãos de 6 metros, do que vencer vãos de 4 metros, com 3 metros, com 2 metros, com 1,5 m, embutido na parede, a parede desloca, o pilar tem que ser embutido e tudo mais. É muito mais complicado que um vão de 6 metros, onde eu tenho um pilar, que eu posso ter um pilar robusto naquela posição, e eu tenho um outro vão de 6 metros depois que vai ancorar o outro lado, ok? E aí, se for pensar em vãos consideráveis padronizados, tenta permitir também pilares quadrados, tenta permitir um espaço para os pilares, ok? Próxima situação. Você vai ter pé direito duplo ou alguma altura considerável, infelizmente isso destrói qualquer opção, na verdade, ou prédios altos, passou de 4 andares também, destrói a opção de pilares embutidos. Até tem como, mas complica muito. O ideal é que você vai pensar em um pé direito duplo ou alguma coisa assim, deixa uma parede mais espessa. Então você, eu quero um pé direito duplo um pé direito ali que vai ter 6 metros. Divide essa altura da obra por 30. O pilar tem que ter pelo menos isso, ok? Porque se tiver menos do que isso, o pilar é incrivelmente caro, certo? E também, se você tem um pé direito duplo, se possível, não faça de reto, não faça paredes longas, porque se tiver alguma dobra, permite economizar muito, ok? Então, se você vai fazer um pé direito duplo, se possível fazer uma parede que tem uma dobra, um detalhe que ela muda de seção, uma parede que vem aqui, ela dá uma dobrinha e depois continua, é muito mais fácil de colocar um pilar naquela posição, ok? Inclusive, vai ter muitos pontos da estrutura que você consegue esconder um pilar. Vou demonstrar aqui até com uma planta do TO Alida, que é um site que eu recomendo bastante, para dar uma olhada em arquitetônico, isso aqui é um prédio, tá? Mas a questão que eu tenho aqui
é que esse prédio, alguns pontos já foram planejados para ter pilares. Vou até marcar eles aqui, ó, em laranja. Eu vou detalhar quais pontos aqui que eu posso fazer um pilar robusto até não poder mais, e eu não vou ter problema na estrutura, que não vai ficar pilar à parede. Por exemplo, aqui, ó. Aqui é um ponto bem interessante, tá? Vou fazer assim, vou fazer em vermelho, que não tem nada em vermelho, tá? Um vermelho aqui, ou até fazer roxo, que é mais fácil, tá? Então aqui, ó, em roxo, é um ponto aqui que eu posso fazer um pilar incrivelmente robusto e ele não vai atrapalhar. Por quê? Porque eu tenho uma estrutura que uma parede está deslocada da outra. Entre o deslocamento dessa parede aqui para essa parede, aqui eu posso fazer o pilar do tamanho que eu quiser. Mesmo vale, outros pontos que eu tenho aqui também é o seguinte, tá? Outros pontos que eu vou poder fazer parede incrivelmente robusta é nesse quarto aqui, ó, aqui nessa região do quarto, ó, eu posso fazer o pilar do tamanho que eu quiser. Desenhar, acho que em verde claro fica bem visível. Aqui, ó, tá, aqui, ó. Então, nesse ponto aqui, ó, eu posso fazer o pilar largo até para poder mais, porque ele vai ficar escondido ali. Se for ter um armário, eu posso ter um pilar de 25, 30 de largura aqui, tranquilamente. Mesma coisa aqui, ó. Esse pilar pode ter 25 ou 30 de largura, tranquilamente ele não vai atrapalhar a minha estrutura. Correto? Onde mais? Aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, é outro ponto que não vai atrapalhar a minha estrutura. Esse verde não ficou bom. Bom, deixa eu ver verde mais escuro aqui, ó. Então, esses são pontos aqui bem interessantes. Onde mais que a gente tem? Tá? Outros pontos que a gente também teria uma estrutura eficiente é, se eu for ter um shaft nessa região aqui, ó, então, de onde você tem o shaft aqui nesse banheiro, aqui nesse shaft eu vou fazer um pilar bem robusto desse lado. Tá? Então, for possível o shaft que eu recomendo fazer antes, também vai permitir aqui. Tá? Então você vai planejar a sua estrutura aqui, já pensando onde que é possível colocar um pilar bem robusto que não vai te atrapalhar. Tá? Pode até detalhar ali que vai ser um lugar mais robusto. A gente pode ver inclusive nesse detalhe aqui, ó, que tem os pontos aqui, ó. Se for olhar aqui, ó, a parede bem mais robusta aqui, bem mais fina aqui. Significa o quê? Significa que o arquiteto já pensou onde que pode ser um ponto onde vai precisar uma parede. Claro, é para ser externo também, mas a questão é aqui, por exemplo, aqui é externo, tá? Mas aqui é um ponto que o arquiteto pode ter pensado. Talvez ele consiga colocar um pilar bem robusto aqui, ok? Um pilar bem robusto aqui. E claro, né? A gente tem um elevador, vai ter um shaft, deixa essa dobra aqui, pode ajudar bastante, e deixa um espaço para colocar um pilar parede se for um prédio alto. Ok? Por quê? Porque vai permitir uma estrutura bem mais robusta e bem mais econômica quando for feito isso. Certo? Além disso, se for uma cozinha, um banheiro, uma lavanderia, já deixa planejado ali um espaço, deixa uma folga no espaço para permitir um pilar aparecendo ali, ok? Se for uma obra com mais de 4 andares, claro, tá? Essa é a questão que pode facilitar muito na obra, tá? Próxima situação que a gente tem aqui é o seguinte. E isso, na verdade, antes, vou pensar só numa escada, tá? A gente vai fazer a escada da estrutura, não faz otimização de espaço em escada, tá? Você vai fazer uma escada, deixa uma folga, deixa um degrau, 2 degraus mais que precisa. Por quê? Porque é muito comum que o cliente chega lá e fala, não, quero aumentar esse pé direito, quero aumentar em meio metro, tá? Se for aumentar em meio metro, vai ser 3 degraus a mais. Então já deixa um espaço um pouquinho maior, deixa uma folga no espaço da escada, ok? É complicado encaixar uma escada, mas deixa uma pequena folga no espaço da escada e isso vai permitir facilitar, modificar o projeto e tudo mais e vai eliminar complicações que você pode ter depois, tá? Às vezes você conversou com engenheiros, esqueceu algum vão, um balanço e tudo mais, né? Porque balanço é 3 vezes mais espessura do que você teria para um vão normal. Se esqueceu alguma coisa, vai precisar de um pé direito maior, tem uma escada com um pouquinho de folga, pode te ajudar muito. Certo? E aqui entra a última questão, que é, na verdade, a questão principal, né? O principal da obra é isso, é comunicação com o engenheiro e com a obra. Por quê? Você vai fazer um projeto, tá? Vai fazer o arquitetônico e tudo mais, antes de terminar o detalhamento e tudo mais, mandar tudo para a prefeitura para aprovar, mandar para o cliente e tudo mais, para terminar e detalhar e garantir que é isso mesmo, marca uma reunião com o engenheiro e mostra, ó, eu estou pensando em fazer isso, eu fiz um croquis da obra, tá? Fez uma modelagem mais básica, assim, só a massa assim, da estrutura já mostra, ó, estou pensando em fazer isso. Tem alguma coisa que eu preciso mudar? Essa altura que estou deixando é viável realmente, tá? Provavelmente a obra já vai ter um engenheiro, ou o cliente ainda não contratou um engenheiro que vai fazer o estrutural. Ainda assim, você vai poder conversar com um engenheiro que você conhece, provavelmente, porque você deve conhecer algum engenheiro já, tá? Conversa com algum engenheiro que você conheça e pergunta, eu estou planejando isso, faz sentido isso? Tem como melhorar isso aqui? Tem alguma coisa que eu posso fazer, uma mudança leve e ajudar muito essa estrutura? Dizer, só dele olhar ele vai saber. Alguma coisa que eu não tenho comentado nesse vídeo, ou alguma coisa que eu tenho comentado se eu não conseguir entender exatamente, mostra para o engenheiro que trabalha com estruturas e fala, ó, eu estou pensando isso. É ideal fazer isso? Ou tem como mudar? Tá? E ele vai olhar e aí você já tem um aval de um engenheiro. Tá?
E outra coisa é, se comunique depois com maneira eficiente com esse engenheiro. O que você fez? Bom, não é só como já conversei com ele antes, não. A questão é a seguinte: não só entre em contato com ele, deixa o contato seu disponível para o engenheiro entrar em contato, mas a outra questão é, manda detalhes que facilitem ele entender a estrutura, tá? Porque é muito fácil, você pensou toda a estrutura, fez o arquitetônico, só o que a prefeitura exige e mandou para a prefeitura e pronto, acabou. Não. O ideal é que você faça, pensa no 3D, pensa numa coisa assim, pensa num corte esquemático além do que precisa. Ah, mas não precisa, a prefeitura passa mesmo sem. Ok, mas faz o desenho a mais. Faz um desenho que depois, com o engenheiro pensar na estrutura, ele já consegue olhar ela e pensar, é assim mesmo? Porque é muito comum que o engenheiro pegue o projeto estrutural, o arquitetônico, e gaste horas decifrando o que será que o arquiteto quis dizer com isso. Tá? Então você faz um detalhe adicional, pode salvar muito tempo do engenheiro depois, pode facilitar uma revisão, pode facilitar até um problema que ele tenha feito projeto estrutural, achando que era uma coisa no arquitetônico, era outra coisa, e depois a obra não fica do jeito que você queria, não fica da maneira que você detalhou. Por quê? Porque o seu projeto não está legível, não está uma coisa fácil de entender. E daí o engenheiro pode ter entendido errado, executou errado, está feito lá errado, e aí ficou errado mesmo, com a sua obra com um detalhe errado. Por quê? Porque você não especificou da maneira correta. Beleza? Então se comunica com o engenheiro, conversa com ele, mostra detalhes, tá? Nenhum engenheiro vai pensar, ah, eu peguei a estrutural e esse arquiteto fica me incomodando porque ele quer fazer uma estrutura mais fácil para mim. Não, nenhum engenheiro vai reclamar disso, tá? Ele vai criar a estrutura mais fácil, ele vai criar um arquiteto que tenta facilitar a estrutura para ele e tenta economizar para o cliente depois, tá? Porque, talvez, claro, para mim não importa, tá? Se o custo do meu cliente colocar uma barra de 8 mm, uma barra de 16 mm na obra é mesmo, eu não pago nada. Mas, se eu começar a gastar demais, eu sei que eu vou ter problema com o meu cliente. Não só porque ele não vai gostar de gastar demais, mas ele vai falar, tá, mas poderia fazer muito mais leve se você pensasse de uma maneira diferente. Talvez teria, mas uma maneira de pensar diferente talvez seja o quê? Seria conversar com o arquiteto e tentar modificar alguma coisinha pequena, beleza? Então, por enquanto, seria isso. Até a próxima.